Fala aí pessoas, beleza? Edu Bandeira com vocês. E hoje, pessoal, eu quero trazer esse vlogzinho aqui para falar com vocês, pessoal, sobre uma coisa que esses dias eu fui indagado, fui perguntado sobre isso, que é o sistema de IPTV. Eu tenho certeza que alguns de vocês usam esse tipo de serviço. Muitas pessoas, na verdade, usam, isso é muito difundido, isso é muito utilizado hoje. E para quem ainda não conhece, não sabe, o IPTV é um sistema de televisão via internet, utilizando somente internet. E o que o pessoal me pergunta, na verdade o que eu já fui perguntado por esses dias, foi assim, a pessoa me disse assim: poxa, eu tenho um aparelho de IPTV tal, com a lista tal lá, e que essa lista na casa dos meus parentes lá no Rio funciona bem, tranquilo. E aqui na minha cidade, que era mais pro interior, né, não funciona. Ela funciona, mas às vezes não trava, às vezes não funciona bem, isso, que aquilo. E ela foi me perguntar por quê. Por que que isso acontece? De modo geral, pessoal, eu vou falar pra vocês aqui o que eu disse pra ela. Geralmente, galera, o sistema de IPTV tradicional, que as primeiras versões de IPTV que saiu, ela funciona da seguinte maneira: ela tem um computador chamado servidor central e os aparelhos são os usuários, né? E como que faz isso? O aparelho com a sua lista IPTV se conecta a esse servidor pela internet e lá faz o download dos vídeos, o download do stream. Aí dessa forma você consegue ter a sua TV funcionando. Porque como é que funciona? O seu aparelho conecta a internet ao servidor pela internet e ele acessa o servidor e o servidor entrega para ele os arquivos, sejam os canais, filmes, séries, canais que você utiliza no IPTV. Então basicamente é isso, você conecta ao seu servidor e o servidor manda para você. O problema que acontece às vezes, ou na maioria dos casos, são basicamente dois fatores, né? Pode ter mais fatores, mas basicamente são dois fatores. O primeiro fator é a limitação do servidor. É a capacidade que o servidor tem de atender X números de pessoas ou X números de dispositivos, que é o mais correto se dizer. E aí você pergunta, que dispositivo? Cara, dispositivo nada mais é do que qualquer eletrônico, seja TV, celular, TV Box, consumindo a internet. Ou seja, tudo que estiver consumindo a internet, tudo que estiver conectado à internet é um dispositivo. Então, tudo que está usando a sua lista IPTV é um dispositivo usando o seu IPTV. Então, se você botou o seu IPTV num celular, num TV Box ou numa TV, tudo isso é dispositivo, entendeu? Então, o servidor ele tem capacidade máxima de atender número X de dispositivos ou número X de usuários. E na maioria dos casos, no IPTV tradicional, o que acontece é o servidor lota a sua capacidade máxima ou excede a sua capacidade máxima. Porque às vezes o pessoal fala assim: ah, mas não é tecnologia e tal. Tudo bem, pessoal, é tecnologia, mas tecnologia também tem suas limitações. Acho que a única coisa que não tem limite é cartão de crédito Black. O resto tem limitação. E o servidor de IPTV também não é diferente, ele tem essa limitação técnica. A limitação de uso do servidor é o número de usuários que ele consegue atender bem. Gargalo, que é o seguinte: o que é o gargalo? É que ele está no nível máximo de trabalho, ele não consegue trabalhar mais do que aquilo. Aí é por isso que o seu IPTV, em horário pode ver que é horário nobre, 9 da noite, horário de novela, dia de futebol, jogo de futebol, principalmente se for do Flamengo. Perdoe-me quem não é flamenguista, eu não torço pra time nenhum, torço pra ninguém, mas geralmente em jogos que são muito assistidos, o IPTV costuma dar problema. Por quê? Porque o servidor excede, lota. Então esse é um dos casos. Por que que o IPTV trava?
Na maioria dos casos é o que eu te falei, o servidor não aguenta tanta pessoa conectada ao mesmo tempo, ok? E a segunda coisa que faz o IPTV não funcionar corretamente, ou às vezes nem funcionar, é a chamada rota. Aí você me pergunta, o que é rota? Rota nada mais é do que um caminho. É um caminho que o seu aparelho faz para chegar no servidor e voltar. Mas na verdade você fala assim, poxa, mas o aparelho fica em casa, não sai do lugar. Na verdade é o seguinte, a internet, basicamente, ela funciona da seguinte maneira. O seu dispositivo, como eu falei anteriormente, acessa alguma coisa. Quando ele acessa, ele manda uma solicitação para um servidor, o servidor responde e manda os seus dados que você quer de volta. Seja um site, seja uma música que você vai ouvir, seja qualquer coisa que você faz na internet, funciona dessa maneira. Seu dispositivo solicita, chega no servidor e volta. O que vai e volta é chamado pacote de dados. O IPTV é a mesma, funciona da mesma maneira. O seu aparelho, através da lista, solicita ao servidor os dados, que é o canal, que é a TV, que é o filme. O servidor recebe aquela solicitação e manda de volta o que você quer. E até o servidor, do seu aparelho até o servidor, ele percorre uma rota, ele percorre um caminho. E é aí que está o problema. Por que tem cidade que funciona, no caso que essa moça me perguntou, por que uma cidade funciona e na outra cidade não funciona? Ou funciona mal? É exatamente a rota que faz. Às vezes, muito que provavelmente, quando essa moça conectou o aparelho do IPTV dela lá no Rio, ou o servidor do IPTV dela estava próximo, ou lá ele pegou uma rota boa. E para cá, às vezes, para minha cidade ou para outro lugar, ele pode pegar uma rota ruim ou uma rota que dê problema e não funciona. Aí vem aquela pergunta, tá, mas aí como é que conserta isso? Então, não conserta. Porque o que acontece, pessoal? O que vai definir a rota é o melhor tempo de resposta que a comunicação entre o servidor e o aparelho achar. Isso independe do servidor, independe do seu provedor de internet, independe do se você está usando 50, 100, 200, 300 mega, 1 giga. Isso é independente, tá? Nessa solicitação que o seu dispositivo vai fazer para o servidor, ele vai traçar já a rota que ele vai fazer. Como ele que traça a rota? Ele vai perguntando. Vamos supor o seguinte, leva para outro exemplo. Vamos supor que cada computador na internet seja uma pessoa, entendeu? Então vamos supor, você é a pessoa que quer IPTV, que é o canal de TV, e uma outra pessoa lá longe é a pessoa que tem o canal de IPTV. Então o que o seu dispositivo na sua casa faz? Ele pergunta quem tem. Ele fala assim, olha, mais ou menos assim, ele fala assim, olha, eu quero o canal de TV através do IPTV X. Quem tem? Aí o dispositivo pergunta para o que está perto dele, que geralmente é o seu provedor de internet, vai fazer a mesma pergunta para fora na internet. Vai falar assim, eu preciso do canal de TV no servidor de IPTV X. Alguém tem? O outro cara vai falar assim, olha, eu não tenho, mas eu sei quem tem, então vou te mandar para ele. E ele passa a mesma sugestão para outro. Outra pessoa fala assim, olha, eu não sei quem tem, eu não sei se eu tenho, mas eu sei quem tem, então manda. E assim vai, até chegar no servidor. Isso em fração de milissegundos. Mas é mais ou menos isso. O seu dispositivo requisita, solicita, e quem tem conhecimento te fala. Então é isso que ele faz a rota. Então seu IPTV pergunta para o seu roteador pergunta para o provedor de internet, o provedor de internet pergunta para outro dispositivo na rede, e assim vai até chegar no servidor. Assim que ele traça a sua rota. E às vezes a rota de lá para cá ou daqui para lá é uma rota que está congestionada, uma rota que está com problema, uma rota que está passando por servidor ruim. Que imagina você o seguinte,
você precisa ir do centro de São Paulo ao centro do Rio de Janeiro. Você sabe que de lá de uma cidade na outra tem uma rodovia, que é a BR-116, que liga uma cidade na outra direto. Então, se você for por essa rota, por esse caminho, por essa rota, você consegue chegar lá mais rápido e ter mais chance de chegar lá tranquilo, sem problema nenhum, não é? Só que no meio do caminho você tem cidades. Essa rodovia passa por dentro de cidades. E se em nenhuma dessas cidades você ter uma obra, você ter um acidente, você ter uma retenção, aí você demora mais tempo a chegar, não é? Ou então vamos supor que você não esteja saindo do Rio para São Paulo. Você quer ir de Petrópolis para São Paulo. Não tem uma via direta que chega em São Paulo. Você tem que pegar uma via, ou você passa por uma BR, passando por outras cidades até chegar na 116 para você chegar no Rio, em São Paulo, ou você passa por dentro do Rio para chegar em São Paulo, ou seja, é outro caminho. E nesse meio de caminho, como falei anteriormente, você pode ter acidente, você pode ter desvios, você pode ter retenções, obra, congestionamento, aí você demora mais a chegar. É a mesma maneira que funciona a internet. Quando o CPTV solicita a TV, pode ser que no meio do caminho ele encontre algum servidor ou algum computador, alguma rede que esteja com esse tipo de problema, com problema de gargalo, com problema de superlotação, ou às vezes um link que caiu está fazendo desvio para outra internet. E por isso que às vezes o CPTV não funciona normalmente em algum lugar ou outro. E pessoal, isso infelizmente não está na mão do provedor de internet que você usa corrigir. Porque o seu provedor de internet, qualquer um, independente do provedor, qualquer um, ele tem controle da rota dentro da rede dele. Dentro da rede do provedor de internet, o provedor consegue ter controle do que entra, do que sai, de onde que vem, para onde que vai. Saiu na internet, saiu para a internet, saiu do provedor seu para a internet, não tem controle. Não tem como a pessoa, o seu provedor ou alguém ter controle disso. Não tem. É como se você estivesse navegando num rio e sair para um oceano. No rio você tem controle, você sabe de onde o rio começa, onde o rio termina. Você sabe de onde você está indo, para onde você quer ir. No oceano não. No oceano você só sabe de onde você está saindo e para onde você quer ir. Agora, aonde que o oceano começa, aonde que termina, de onde que ele vem, para onde que ele vai, você não sabe. E muda o tempo inteiro, de acordo com a maré, de acordo com o vento. Eu acho que deu para assimilar, né? Então, gente, é por isso que você às vezes tem problema com o IPTV. Por isso que às vezes o IPTV não funciona. Mas aí você me diz, mas IPTV tal não dá problema nenhum. Eu tenho IPTV X há tantos anos e não dá problema nenhum. Beleza. Posso dizer que você é um cara de sorte. Ou você pegou uma lista de IPTV boa. Por que eu te falo isso? Porque às vezes esse IPTV seu que não dá problema nenhum, na maioria dos casos ele tem um servidor bom. Servidor de grande capacidade, servidor parrudo, servidor forte. Então por isso que ele aguenta a alta demanda. Porque dessas duas opções, pessoal, a primeira é a campeã de problemas. É o servidor que não aguenta a demanda. A segunda opção acontece, mas é menos corriqueira. Ele tem menos chance de acontecer. Aí, por que eu falei para vocês, pessoal, IPTV tradicional? Porque tem um segundo tipo de IPTV, que é o mais novo, mais recente, que é o chamado de IPTV P2 ou P2P. Basicamente ele funciona da seguinte maneira: você tem o IPTV, você sei lá, abriu o canal da Globo, e o IPTV P2 ele até tem um servidor para disponibilizar os canais. Só que ele não trabalha somente com um servidor central. Ele trabalha com compartilhamento de dados entre dispositivos. Isso quer dizer que, por exemplo, se você tem IPTV P2, seu vizinho tem IPTV P2, seu amigo tem IPTV P2P, muito que provavelmente, se for a mesma lista, vocês compartilham o canal. Então, o que acontece? O IPTV P2P, quando ele precisa
quando ele precisa do canal da Globo, ele solicita o servidor. Gente, isso é basicamente, bem por alto, tá? O funcionamento a fundo eu não conheço. Mas o que eu soube de pessoas que trabalham com isso, que comercializam, que vendem isso, fala o seguinte: o dispositivo P2 de IPTV solicita ao servidor, e o servidor não só dá os dados que a pessoa quer, mas informa esse dispositivo quem perto dele também tem. Uma maneira de assimilar isso daí é a pessoa que usa o torrent para baixar. Que o torrent, ele não é um lugar só que você baixa tudo. Ele pega de outros computadores e baixa para si. É assim que funciona o IPTV P2P. Então ele dá menos problema, por quê? Porque você não tem um lugar só para pegar, você pega de vários lugares. E é por isso que você consegue funcionar melhor e às vezes consumir menos banda de internet, porque ele pega do mais perto. Ele consegue trabalhar de maneira mais otimizada. E você tem menos travamento com isso. Aí o problema de servidor você elimina com o IPTV P2. Já o problema que pode acontecer de rota, aí sim, esse você ainda pode estar sujeito, né? Pode estar sujeito a ter problema de rota. Só que aí, pessoal, infelizmente, quando é problema de rota, quando é problema de não funcionar, cara, não tem como. O que você pode fazer é solicitar ao cara do IPTV, a pessoa ou servidor, empresa que te vendeu o IPTV, para ver se tem como te colocar em outra lista ou outro servidor, para ver se você consegue funcionar. Porque muitas das vezes, pessoal, que eu costumo pegar no dia a dia de serviço é o seguinte: a pessoa fala assim: ah, mas essa operadora sua aí bloqueia IPTV. Gente, tem casos de que operadoras bloqueiam IPTV? Tem. Porque tem operadoras que também vendem serviço de TV a cabo, por isso que bloqueiam IPTV. Então você já consegue assimilar a operadora de internet que também tem TV a cabo, operadoras grandes, pode acontecer de bloquear. Mas geralmente, pessoal, provedor local ou outras operadoras de internet geralmente não vai bloquear, porque não é interessante. Se você ligar para o suporte técnico do seu provedor, o provedor falar assim: olha, a gente não bloqueia serviço de IPTV. Então não bloqueia, pessoal, não bloqueia. Porque muitas das vezes o próprio cara que te vende IPTV fala que o provedor bloqueia. Se o provedor falar que não bloqueia, cara, não bloqueia. Pode ter fé, não bloqueia. O que pode estar acontecendo é aquilo que eu te falei: ou é rota ou é o problema do servidor. Mais provável é o problema do servidor, tá? Bem mais provável de ser problema do servidor. Então, pessoal, não vai adiantar você pegar, azucrinar o provedor de internet, perturbar eles, chutar balde, dar show, que infelizmente não tá no alcance. Como eu disse para vocês anteriormente, saiu para a internet, não tem mais controle, não tem como você controlar, não tem como você saber da onde que vai e para onde que vai, não tem como. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês consigam ter compreendido. Mais para frente, surgindo se alguém tiver alguma dúvida sobre o funcionamento de alguma coisa, pode colocar no comentário abaixo, que eu vou estar procurando saber e trazendo para vocês. Em breve eu também vou colocar, num próximo vídeo, eu vou postar também atualizações sobre o carro, sobre os projetos que eu tenho que estar fazendo lá. E é isso, pessoal. Agradeço a cada um que assistiu até aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que todos vocês tenham conseguido assimilar. Se parecer alguma dúvida, que se eu puder responder, coloca no comentário aqui. Coloca sua dúvida no comentário. Eu, tendo capacidade de responder, eu vou estar me dispondo a responder nos comentários ou em próximo vídeo. Tá ok? Não se esqueça, pessoal, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa sua likezinha aí, compartilha com amigos, com parentes que tem IPTV e gostaria de saber como é que funciona.
Se essa explicação ainda ficar duvidosa, se você colocar no comentário ainda ficou com dúvidas, eu vou tentar trazer um novo vídeo explicando de uma maneira diferente, se possível usando instrumentos de demonstrar figuras, desenhos, animações, para ver se consigo atender de maneira mais clara, tá ok? Pessoal, até a próxima e valeu!